Espírito Santo, meu Consolador. Graça e paz, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de estar aqui. É um privilégio para mim estar fazendo a obra que Ele designa a cada um, né? E agradeço ao pastor Márcio também pelo convite, né? Enquanto Deus estiver nos dando graça, nós vamos estar aqui obedecendo e fazendo a obra para a glória dEle. Amém? Meus irmãos, vamos levantar as mãos comigo em nome de Jesus e vamos repetir comigo: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, a ele toda honra, toda glória e todo louvor, somente a ele, a Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos de 7 a 10. Os irmãos que puderem ficar de pé, para a gente ler em reverência à palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 12, versos de 7 a 10. Quem achou diz amém. Amém, o irmão Léo já colocou aqui. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Pois quando sou fraco é que sou forte. Pois quando sou fraco é que sou forte. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, fazendo um panorama bem rápido, esta segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios foi uma carta que ele expressou, a carta que ele mais expressou suas aflições, suas angústias, suas tristezas, suas perseguições. Não só nesse capítulo e nesse trecho que nós lemos, mas em outros capítulos mais dessa carta, ele fala sobre isso, fala sobre essas aflições e perseguições que ele tanto sofreu. E aqui especificamente, ele traz o espinho na carne. E a pergunta é: de onde procede o espinho na carne? De Deus. Procede de Deus. Deus não é bom? Sim, Deus é bom. Bondade é um atributo de Deus. Se Deus é bom e o espinho na carne traz sofrimento, por que é que ele permite isso? Por que um crente sofre? Por que um crente perde o emprego? Por que um crente passa por angústias, sofrimento? Por que um crente pega uma doença grave? A resposta está no texto. Para que nós não sejamos exaltados, ou em outras traduções, ensoberbecermos. Um dos maiores erros, meus irmãos, que nós cometemos é tentar entender a natureza da provação. Vou dizer de novo. Um dos maiores erros que nós cometemos é tentar entender a natureza da provação. Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas.
Você quer processar a causa do sofrimento e não consegue entender. Você quer procurar por que isso está acontecendo comigo, será que eu mereço esse sofrimento? Você que se questiona por diversas vezes e muitas vezes você não vai ter resposta. Por que uma criança inocente contrai uma doença incurável? Tem resposta para isso? Será que ela merece isso? Por que uma mulher de oração sofre tanto? Por que um homem reto, íntegro, que ama a Deus sobre todas as coisas, ama a sua família, é honesto, pode sofrer tamanha humilhação? Então nós erramos quando a gente quer entender a natureza, né? A natureza do sofrimento. Jó foi provado 3 vezes em provas dificílimas. Foi a família. Jó perdeu todos os filhos que ele tinha. Era um homem justo, era um homem reto. 2, a saúde. Perdeu a saúde que ele tinha. E 3, todos os bens que ele tinha acumulado, materiais e aqui na terra, ele também perdeu, né? E o espinho na carne, que a Bíblia ela não chega a especificar o que seja, nem Paulo chegou para nós e disse: o espinho na carne é isso, a gente não sabe ao certo. Calvino achava que eram as angústias espirituais que Paulo tanto passava no seu ministério. Lutero já achava que eram as perseguições que Paulo vivia, né? E outros também achavam que poderia ser tentações, né, por Paulo ser solteiro. Tinha essas tentações durante todo o ministério. Mas ao certo, meu irmão, que eu creio que o espinho na carne de Paulo era uma doença física. Uma doença física. Por quê? Vamos abrir lá rapidinho em Gálatas 4, versos 13 a 15. Gálatas capítulo 4, versos 13 a 15, que diz assim: como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Meus irmãos, Paulo, no percurso da sua primeira viagem missionária, ali em Antioquia, e quando ele estava saindo de lá, ele passou por uma região bem pantanosa, onde a malária era endêmica. E eu creio, meu irmão, e assim como a linha teológica que estuda, e várias pessoas também creem assim, que Paulo provavelmente contraiu malária, e essa doença ela causa dor de cabeça muito forte, alucinante, que pode interferir na visão, que pode causar uma cegueira parcial, né? E aqui a gente vê, por que os crentes diriam assim, que eu daria os próprios olhos para Paulo? Né? Por que eles dariam os próprios olhos para Paulo? Será que Paulo não tinha uma doença física, né, de enxergar? Outra coisa, por que Paulo sempre tinha um secretário para escrever suas cartas? Por que ele mesmo não escrevia? Já que o Paulo era um homem erudito, né? Paulo era um doutor da lei na época, antes de Jesus o derrubar, né, e o transformar, né? Ele sabia muito bem escrever. Meu irmão, para mim era mais fácil, tá aqui, o meu é tudo escrito, é mais fácil eu escrever do que eu estar ditando para alguém, né? Muitas vezes, meus irmãos, quando nós estamos passando por uma luta, aí Satanás chega e começa a falar no ouvido aqui, né? Começa a estar dizendo: tá vendo aí? Você passando por essa luta, você passando por essa aflição, você passando por esse momento ruim, tu não é fiel ao teu Deus, tu não serve a Ele. E olha o teu vizinho lá que nem conhece a Deus, não sabe nem quem é esse teu Deus, e está aí no bem bom. E você? Se o teu Deus te amasse, teu Deus não te deixava passar por isso. Se o teu Deus realmente te amasse, Ele te daria isso ou te daria aquilo. Meus irmãos, isso muitas vezes provém de Satanás. Aqui, né? Mas só que essas tempestades, essas aflições, meus irmãos, elas são inevitáveis. Elas acontecem para todos. Elas chegam para todos. Elas chegam para ricos e pobres.
elas chegam para homens e mulheres, elas chegam para crentes e ateus, elas chegam para doutores e analfabetos, elas chegam para todo mundo. Uma hora vai contemplar, uma hora vai chegar para todo mundo. Talvez você que veio aqui esta noite está passando por um momento difícil, está passando por aflições, está passando por uma luta, seja ali em casa, seja no trabalho, seja com alguém enfermo na família, né? Mas eu quero lhe dizer, meu irmão, não olhe para a tempestade. Você tem que olhar para aquele que tem o poder de acalmar o vento e o mar. Não olhe para o cativeiro, você tem que olhar para aquele que tem o poder de libertar. Não olhe para a doença, você tem que olhar para aquele que tem o poder de curar. Não olhe para a providência, você tem que olhar para aquele que provê, o provedor. Aleluia. Meus irmãos, as pessoas mais usadas por Deus, mais usadas, são aquelas pessoas que foram moldadas, prensadas, posso até dizer, quebrantadas, buriladas, mais apertadas, mais moídas por Deus, são as que são mais usadas, tá certo? As maiores lições que a gente tem da nossa vida, a gente não tira em momento de festa, a gente tira essas lições no vale da dor. Deus se revela a nós, meus irmãos, na dor, no sofrimento e na angústia, e às vezes mais fortemente do que na alegria. Calvino, meus irmãos, Calvino passou boa parte do ministério dele acamado, doente, ditando para o seu secretário as coisas as obras que ele escreveu e tanto do ministério dele, que abençoou a vida de várias pessoas, tá certo? Spurgeon, grande pregador, também homem de Deus, tinha gota. Meus irmãos, para quem não sabe, gota é uma doença que é pelo acúmulo de ácido úrico nas articulações e dá uma dor tremenda, Ele estava pregando, ele tinha que sair da pregação porque não aguentava de dor para ir se tratar, né? E ele também tinha depressão. Spurgeon tinha depressão, tá certo? Dr. Sparford, não sei se os irmãos já ouviram falar nele. A história dele é muito forte. Ele era um advogado de Chicago que era muito rico, muito bem sucedido, de sucesso, tá certo? Ele tinha uma esposa e tinha 5 filhos. Um filho homem, pequeno, e 4 filhas. Já o único filho homem que ele tinha, ele perdeu na infância. O filho morreu. Muitos bens que ele tinha, ocorreu um incêndio, e com esse incêndio ele perdeu grande parte dos bens que ele tinha. Depois, a sua esposa e as suas filhas fizeram uma viagem para a Inglaterra, de navio, e ele ficou sabendo do naufrágio. E no naufrágio, a esposa mandou um telegrama para ele: estou bem, porém só. Perdeu todos os filhos, só ficou a esposa. Diante desse drama terrível, meus irmãos, que ele estava passando, daquela noite sombria, o Espírito Santo inspirou ele a escrever um hino bastante conhecido, que diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. É tremendo, meus irmãos, é tremendo. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que o sofrimento, esse sofrimento, muitas vezes que você está passando, é para abençoar a vida de outras pessoas. Esse hino tremendo, meus irmãos, esse cântico de louvor tremendo tem abençoado milhões e milhões de pessoas ao longo dos anos. Às vezes o peso das aflições nos fazem nos sentir como se nós estivéssemos, como se a gente fosse uma cana de açúcar na moenda de Deus. Eu vou explicar para os irmãos. Vamos dizer que o agricultor, ele pega lá a cana, ele plantou a cana. Depois ela vai brotar, vai crescer, tá certo? Aí o mesmo agricultor vai chegar lá sem avisar nada, ele vai pegar o facão, vai cortar ela mesmo na raiz, tá certo? Até aí tudo bem. Aí depois ele envia essa cana para pessoas que nem conhecem, envia
envia para terceiros. Quando chega lá, uma pessoa que não sabe da sua história, não sabe como ela cresceu, não sabe aonde ela nasceu, não sabe o que é que ela passou, vai dizer assim: eu quero um caldo dessa cana aí, eu quero um caldo. Aí sabe o que acontece? O rapaz vai pegar, não sei se os irmãos já viram a máquina de moer cana. A máquina de moer cana, não sei se os irmãos já viram, a manual mesmo. Ele vai pegar aqui a cana e vai colocar. Meu irmão, a gente só ouve o estalado, e vai moendo, e vai descendo o caldo, e vai moendo. Quando sai do outro lado, ele não satisfeito, ele dobra a cana no meio e diz: eu vou colocar para moer de novo. E vai moendo, e vai moendo, e vai moendo. Depois ele faz a mesma coisa, ele disse: ainda tem cana aí, ainda tem caldo aí. E ele dobra ela novamente e coloca para moer de novo, e de novo, de novo. Lembra como o escritor de Hebreus falou: como é possível tirar força da fraqueza? Ainda tem caldo aí? Ainda tem fé aí? O resultado da cana é o bagaço. Quem aqui já se sentiu bagaço depois de Deus te espremer até a última gota de caldo? Meus irmãos, é duro. Mas por que que Deus faz isso? Porque lá fora, meus irmãos, lá fora tem gente que se espelha em você. Tem gente sedento que precisa desse caldo para estar de pé. Então Deus usa a tua prova para sustentar outras pessoas. Talvez tu seja exemplo, meu irmão. Tu passou por um momento tão difícil na tua vida, né? Mas em vez de tu desviar, tu chegou aqui, tu fez foi dar glória a Deus, tu agradeceu, tu foi grato, né? E aquela pessoa que está sentada talvez do teu lado aqui na igreja, ouvindo a pregação, agora ela está aqui porque ela olhou para ti e disse assim: se o irmão passou pelo vale da sombra da morte, eu também posso. E Deus vai abençoando, meu irmão. E Deus vai abençoando. Paulo diz: nós somos consolados por Deus para consolar aqueles que estão sendo atribulados. Então, tua tribulação, meu irmão, teu sofrimento pode ser motivo de bênção, né? E um motivo de fé dobrada para outras pessoas. Amém? Tiago 1:2 diz assim: meus irmãos, tendo por motivo de alegria o passardes por várias provações. Isso é Tiago, capítulo 1, versículo 2. Vou ler de novo. Meus irmãos, tendo por motivo de alegria o passardes por várias provações. Esse várias aqui, meus irmãos, no grego original é poikilos, que quer dizer policromático, quer dizer várias cores, na tradução para o português original, tá certo? O que eu quero dizer com isso? O que a palavra quer dizer com isso? Tem provação de todo jeito, meu irmão. Vai ter provação leve, vai ter provação média, vai ter provação pesada. Vai ter provação pesada. Agora Deus está dizendo: para cada tipo de provação existe a multiforme graça de Deus. Para cada tipo de provação existe a multiforme graça de Deus. E a origem da palavra multiforme também deriva de poikilos. Aí você começa a entender. Quando traduz para o português, muitas vezes a gente não faz esses links, mas no original a gente consegue ver o que Deus está dizendo para nós. Então, o que Deus quer dizer aqui hoje, nessa noite, meu irmão, é que Deus não vai te deixar sozinho. Deus nunca vai largar você. Ele sustenta você. A minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Glória a Deus. Meus irmãos, a certeza que nós temos é que Deus permanece no controle. No melhor tempo da sua vida, Deus permanece no controle. No pior tempo da sua vida, Deus permanece no controle. No tempo, quando tudo vai bem, Deus permanece no controle. Quando tudo vai mal, Deus permanece no controle. Quando você só tem motivos para sorrir, Deus permanece no controle. Quando você rasga seu rosto de lágrimas, Deus permanece no controle. Quando todos estão contigo, Deus permanece no controle. Quando todos te viram as costas, Deus permanece no controle. Glória a Deus.
A provação não é para destruir tua fé, meu irmão. A provação é para purificar a tua fé. A provação não é para derrubar você, é para levantar você. Ele trabalha primeiro por você, em você, para depois trabalhar através de você. Quando sou fraco, é que sou forte. Quando sou fraco, é que sou forte. O homem, meu irmão, que se vangloria na sua força, ele é fraco. O homem que se vangloria na sua própria força, ele é fraco. Mas o homem que confia em Deus, na sua fraqueza, ele é forte. Quanto mais dependente de Deus você é, mais forte você vai ser. Quanto mais você se assumir que você é fraco e é dependente de Deus, mais forte você é. Meu irmão, isso aqui o homem natural não entende. Aqui só entende o homem espiritual. Muitas vezes, muitas pessoas são tomadas por um sentimento de complexo de inferioridade, de baixa autoestima. É tanta luta, é tanta angústia, é tanta tempestade, é tanto medo, é tanta ansiedade, é tanta aflição. Entenda, meu irmão, Deus te ama. Deus te ama. O Criador do universo ama você. A pessoa mais importante do universo te ama. Jesus se importa com a sua dor. Ele se compadece de cada um que está aqui. Ele sabe das noites que você passou, que dormiu. Ele sabe das noites que você passou acordado. Ele sabe de cada lágrima que você derrama no chão. Ele sabe de cada angústia que palpita no teu peito. Mas Ele se compadece de você. Jesus sabe quem você é. Jesus sabe de onde você veio. Jesus sabe qual é o teu endereço, irmão. E não importa. Ele quer te abraçar hoje. Deus não fica chateado, meu querido, quando você chega para Ele e diz: Deus está doendo, Deus está doendo. Não. Até quando, meu Deus? Até quando? Não, meu irmão. Não tente maquiar a tua dor. Seja autêntico, seja verdadeiro. Se você está triste e diz que está alegre, você está mentindo. Diga a verdade. Eu estou triste, estou em angústia, Deus, estou em aflição. Davi podia maquiar sua fé, mas lá em Salmos 6, capítulo 6, verso 2, Davi disse assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou fraco. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou fraco. Davi ali estava dominado por um complexo de inferioridade pessoal. Ele chegava e dizia: Senhor, eu sou como um pardal no telhado. Davi ali dominado por um complexo de inferioridade, ele diz: eu sou como um pelicano no deserto. Dominado por uma depressão profunda. Lá no Salmo 31, 12, ele diz: sou como um vaso quebrado. Não maquie sua tristeza, meu irmão. Não maquie. Na Bíblia, nós temos alguns exemplos de grandes homens da fé que se entristeceram, que tiveram depressão. O fato de você, meu irmão, estar enfrentando alguma depressão na sua vida não significa que Deus te ama, que Deus não é contigo, tá certo? Não significa que você não tem fé. Depressão é uma doença e deve ser tratada. Como Deus tratou a depressão de Elias? Elias estava enfurnado numa caverna, meu irmão. Não queria mais saber da vida, né? Sonoterapia. Ele botou o homem para dormir. Foi uma. A outra foi um banquete, né? Ele deu um cardápio para ele, né? Ele ali comeu. Meu irmão, a pessoa que está passando por um processo depressivo, ela não é que ela não queira mais viver. Ela quer viver. Só que ela não vê uma luz no fim do túnel. Ela não vê isso. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, irmão. Deus restaurou Elias. E Deus está restaurando pessoas hoje. Deus olhou e disse: você quer morrer? Pois nem isso tu vai mais. Tu vai subir para o céu direto. Ô glória. Nem morrer, Elias morreu, meu irmão. Amém. Meu irmão, o suicídio é uma armadilha de Satanás. Ele sussurra no ouvido de quem está desesperado, meu irmão, dizendo: tu não aguenta mais, te livra dessa dor.
Você não aguenta mais, é fim de linha para ti. Sai disso. Termina com essa tua vida. Não, irmão, não. A solução de nossas angústias não está no suicídio, está em Cristo Jesus. Ele tem prazer em te perdoar, meu irmão. Ele tem prazer na misericórdia. Você pode vir aqui como você estiver. Você pode vir aqui achando que você não é nada. Ele vai ter o prazer em te perdoar, te restaurar. E quando Ele está presente em nosso meio, grandes coisas acontecem, meu irmão. Acontecem curas, acontecem libertações e acontece salvação. Amém? Vamos ver também Davi de novo, em Salmos 34, versos 19. Salmos 34, pronto. Aqui é a outra versão. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Mais uma vez, Davi passou por algumas aflições aqui, ele estava trazendo para nós. Meus irmãos, Davi teve dores, crises, sofrimentos, angústias, e muitas vezes a gente só se lembra da unção de Davi. A gente só lembra que ele derrotou o gigante, né? Mas assim como Davi, nós também teremos aflições, nós também teremos lutas, nós também teremos tempestades, nós também vamos sofrer. Mas Deus vai nos ajudar a vencer a cada um desses gigantes. Amém? Meus irmãos, vocês notaram que aflições, ali está assim também, aflições tá no plural e justo está no singular. Como ali muitas são as aflições, né, como ele está conectado a aflições, gramaticalmente no português o certo seria: muitas são as aflições dos justos, porque acompanharia, né? Mas você olha, vixe, então traduzir errado. Não traduzir. É porque vão ter aflições, meus irmãos, que você vai passar sozinho mesmo. Vão ter aflições que nem os seus melhores amigos vão passar com você. Vão ter provações que Deus te matriculou na escola da aprovação, e ela é individual. Tem provação que nem o teu cônjuge vai passar contigo. Você vai passar só. Só você e Deus. Deus e você, você e Deus. Quantas vezes, meu irmão ou minha irmã, né, você estava ali, aí colocou o cônjuge para dormir, aqui quem é casado, e disse assim: eu vou orar. Não orar que nada, irmão. Tu vai lá, te ajoelha e só chora e chora até a última lágrima. Mas depois tu se levanta, meu irmão. Te levanta. E Deus é contigo. Ele está contigo. Existem circunstâncias que os nossos amigos e quem é mais próximo não vai poder nos auxiliar. Quer ver? No Getsemane. No Getsemane tinham 4 pessoas: Pedro, João e Tiago e Jesus. Agora, 3 estavam dormindo. Agora, o Pai estava servindo um cálice do sofrimento apenas para um. E sabe para quem que ele estava servindo o cálice? O Pai estava servindo o cálice do sofrimento para quem ele falou: este é meu filho em quem tenho prazer. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Ele estava servindo o cálice do sofrimento para o filho que ele mais amava. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes você está dizendo: está pesado demais, pastor Márcio? Quantas vezes você está dizendo: pastor Márcio, eu não aguento mais, eu vou entregar, eu estou cansado. Mas isso é a confirmação que Deus te chamou. Porque só quem é chamado sabe o tamanho do peso da chamada. Só quem é chamado sabe o tamanho desse peso. Deus não dá a igreja ao pastor, Ele dá o pastor à igreja. Então, se Deus dá o pastor à igreja e deu o pastor Márcio na casa de oração, é Ele que te guarda, é Ele que te sustenta, é Ele que te provê, é Ele que dá força e é Ele que cuida do ministério. Glória a Deus. Confia nele, tem fé e no mais Ele fará. Assim diz o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.
Porque Deus não deixou Pedro, Tiago e João nem ali orar com Jesus ou por Jesus? Porque Jesus tinha que vencer sozinho. Jesus tinha que vencer aquela prova no Getsemane sozinho. Se Jesus não vence o Getsemane só, como é que ele ia vencer a cruz só? Se Jesus não vencer a cruz só, Jesus não ressuscitaria dentre os mortos no terceiro dia. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que tudo isso que está acontecendo, Deus permite acontecer, Ele está treinando cada um de nós, para a gente subir no nível mais alto nele. Ele está nos preparando, meus irmãos, para um nível mais profundo nele, para que a gente possa chegar no propósito onde Ele quer. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Quando você está crucificado, meu irmão, agora eu vou usar a cruz aqui. A cruz está aqui atrás. Você está crucificado aqui. Dá para olhar para trás? Não dá para olhar para trás. Então não olha para trás, meu irmão. Por quê? Porque quando tu olha para trás, tu pensa em desviar, tu pensa em sair do caminho. Não olha para trás. Por que tu está pensando em desistir? A cruz, meu irmão, é luta, é prova. Mas Deus está dizendo: fica tranquilo, crucificado, que o terceiro dia está chegando. Fica tranquilo que o terceiro dia está chegando. Isaías 40:31 diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Existem dias que o cansaço toma de conta de nós, meu irmão. Existem dias que parece que a gente não tem mais forças, mas Deus promete que vai renovar tuas forças, as minhas forças. Ele é nossa fonte inesgotável de força. Entregue sua fraqueza ao Senhor, meu irmão, e hoje Ele vai te fortalecer, hoje Ele vai te reerguer, Ele vai te levantar, Ele vai te dar fôlego. Jesus, meus irmãos, segundo a Bíblia, Ele não carregou a cruz até o final, sozinho. Apareceu um sirineu, e ele ia na frente e o sirineu atrás. Ele ia na frente e o sirineu atrás. Mas o sirineu representa o Espírito Santo de Deus. É o sirineu que vai te ajudar, meu irmão, a carregar a tua cruz. É o sirineu que vai ser a força para tu levar a tua cruz. Meu irmão, eu vim aqui para te dizer que o Espírito Santo que mora dentro de você, é Ele que vai te sustentar, é Ele que vai te dar forças para tu carregar a tua cruz, para tu não desistir, para tu continuar, para você seguir, porque o sirineu divino vai estar aqui no teu ouvido só dizendo: meu filho, não temas, meu filho, eu sou contigo, eu sei que está doendo, eu sei que você está cansado, mas eu renovo suas forças. Está doendo, mas eu libero o bálsamo. Se não aguentar mais, meu irmão, cai de joelho, mas vai. Deus é contigo, Deus te ama, Deus cuida de você, Deus guarda a sua vida. Meus irmãos, aqui é só para quem crê, mas tem gente que não precisa ter cerca elétrica, porque tem um muro de fogo que Deus cuida, que Deus protege. Tem gente, meu irmão, que não precisa ter carro blindado, mas tem o umbral da porta com sangue do Cordeiro, que o anjo da morte, quando vai passar, ele tem que pular. Ele tem que pular. Aquele que habita, meu irmão, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Aqui está o povo de Deus escondido. Aqui está o povo de Deus que Ele cuida. Louvor pode subir. Deus reverte, irmãos, situações através da oração. Deus reverte situações humanamente impossíveis através da oração. A Bíblia ensina: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate abrir-se-lhe-á. Nada tendes, porque nada pedis. Peça, meu irmão, peça. Vamos ficar de pé, vamos fechar os olhos. Peça a Deus,
Peça aquilo que está te angustiando. Peça a Deus. Faça um pedido sincero de todo o seu coração a Deus essa noite. Lembra da história do rei Ezequias? O próprio Deus tinha mandado Isaías chegar lá na casa dele e dizer o veredito. Qual era o veredito? Põe em ordem tua casa, porque tu morrerás. Ezequias orou, chorou, e Deus mudou o quadro. Deus mudou o diagnóstico. Deus mudou a sentença, irmão. Deus mandou Isaías voltar lá. Diz o profeta: volte lá de novo. Eu ouvi tua oração, eu vi tuas lágrimas. Eu te curarei e libertarei Jerusalém do poder da Síria. Louvado seja Deus. Nesse mundo, meus irmãos, nós temos 8 bilhões de habitantes. Mas eu quero te dizer que Jesus sabe quem é você. Eu quero te dizer que Jesus sabe o teu nome. Jesus sabe o teu passado, o teu presente, o teu futuro. Jesus sabe onde tu moras. Jesus sabe a dor que você está passando. Jesus sabe o que te deixa angustiado. Ele conhece a razão das tuas lágrimas. Jesus se importa com você. Jesus se importa com cada um que está aqui essa noite. Vinde a mim, que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ele é Deus. É o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que segura a tua mão quando tu está passando pelo vale da sombra da morte. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele
compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele te conhece, Ele te ama. Ele morreu na cruz para te salvar, para me salvar. Ele te conhece. Tudo que você está passando hoje. Se tiver alguém aqui que ainda não declarou publicamente e deseja se render aos pés de Jesus, só faça um sinal levantando sua mão para que nós possamos orar por você. Se tiver alguém também aqui na casa que andou longe de Cristo e quer retornar aos seus caminhos, quer voltar a queimar por Cristo, também faça um sinal levantando sua mão para que nós possamos orar pela sua vida. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Pai. Te louvamos, Senhor. Santo, santo, santo és o teu nome, Pai. Obrigado, Pai, por mais esse domingo, Pai. Obrigado, Pai, por essa palavra, Pai, que falou aos nossos corações, Pai. Obrigado, Senhor. Sê conosco, Pai. Sê conosco, nos dá forças, Pai, porque nós precisamos de Ti a cada dia, Pai. Nós vivemos por Ti, Pai. Nós necessitamos de Ti, Pai. Nós Te desejamos, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Amém. Pastor Márcio. Aleluia, glória a Deus. Amados, que a graça consoladora do Senhor encontre guarida no teu coração. Não que ela te alcance, porque ela já te alcançou, porque ela já está com você e em você, mas que ela encontre terra fértil para que possa multiplicar 1000 por 1. Que palavra tremenda, que palavra abençoadora. Eu não sei você, mas eu vou sair daqui voando, porque hoje Deus falou fortemente comigo. Eu estava ali, eu disse: Senhor, me surpreende hoje, Senhor. E o irmão falou exatamente aquilo que eu pedi que Deus falasse. É tremendo. Quando você coloca Deus à prova, Deus diz: filho, calma, 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 filho. Na hora certa, eu vou provar que eu sou Deus na sua vida. Na hora certa, você verá que eu sou o Senhor. Foi reconfortante para mim, eu espero que seja reconfortante para você. Em nome de Jesus, como pastor dessa casa, eu quero lançar palavras de bênção sobre a sua vida. Eu quero que você receba bênção, que você saia daqui abençoado em nome de Jesus. Que você passe a semana não só mastigando essa palavra, mas vivenciando a palavra que Deus derrama no céu. Assim como a parábola do semeador, o semeador ele sai semeando a palavra, e quando a palavra ela encontra terra fértil, ela frutifica 10, 30, 50, 100 por 1. Que a palavra encontre no seu coração terra fértil para que ela possa frutificar durante essa semana. E você vai entender que o Senhor Consolador, o Deus Consolador, Ele derrama graça sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana na presença dEle, em nome de Jesus. Espírito Santo, meu Consolador,